Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que não foi por acaso. O Senhor tem uma palavra para você. E eu já te convido a pegar a sua Bíblia para que juntos nós possamos meditar na passagem de hoje. Vamos lá? Em Isaías capítulo 43, versículo 13, está escrito: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Esse versículo, irmãos, nos faz enxergar a imensa soberania de Deus. Antes mesmo que houvesse luz, houvesse o mundo, Deus estava ali. Tudo começou através dele, por meio dele, por ordem dele. E não há nada que não esteja sob o controle dele. Deus criou céus e terra. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. E Ele está sob o controle de todas as coisas. Não há nada que Deus não veja, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa transformar. Então acalme o seu coração. Eu não sei o que hoje pode estar tirando a sua paz, te deixando apreensivo, angustiado ou até ansioso. Mas uma coisa eu sei: agindo Deus, quem impedirá? Então entregue essa situação para o Senhor, seja ela qual for, e acalme o seu coração. Às vezes nós ficamos esperando uma resposta de algo que desejamos muito e a resposta acaba sendo negativa. E então ficamos tentando achar culpados, tentando entender o que pode ter dado errado. Mas nós precisamos entender uma coisa: se for da vontade de Deus, vai acontecer. Da mesma forma que se não for da vontade do Senhor, Deus sabe de todas as coisas. O Senhor vê coisas que nós não vemos. E quem somos nós para contestar o Deus Criador? Confie no agir de Deus para a sua vida. Se você já entregou para o Senhor essa situação, então acalme o seu coração. Quando Deus age, nada pode impedi-lo. Ele é o grande eu sou. E mesmo que você não consiga enxergar o agir de Deus, ainda assim tenha certeza que Ele está trabalhando. A forma de Deus agir nunca foi e nunca será previsível, justamente porque Ele vê além do que nós vemos. Nós nunca poderemos compreender o agir de Deus com a nossa mente e raciocínio limitado. Mas uma coisa é certa: a oração dos justos tem muito valor para o Senhor. Coloque tudo nas mãos dele e confie. Deus ainda irá te surpreender. Mas entenda, não é sobre os nossos planos, as nossas vontades, e sim sobre a vontade e os planos dele. O nosso papel é apenas entregar e confiar. Aquilo que estiver ao nosso alcance, nós faremos, e o que não estiver, Deus fará. Aguarde e confie. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Deus não falha, Deus não erra, e muito menos chega atrasado. Deus sabe de todas as coisas e a hora certa para todas as coisas acontecerem. Bom, irmãos, eu sei que é muito difícil nós confiarmos no Senhor quando a gente não consegue enxergar as coisas dando certo à nossa volta, né? Nós, geralmente, somos condicionados a acreditar naquilo que nós vemos, naquilo que nós conseguimos tocar. E quando nós olhamos o cenário à nossa volta e a gente vê tudo dando errado, quando nós não conseguimos enxergar o agir de Deus, nós começamos a balançar, a ficar desacreditados. Deixamos que a nossa fé vá diminuindo. Mas, na verdade, a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Ou seja, nós precisamos caminhar pela fé com os nossos olhos espirituais, com os olhos da fé. Se nós formos enxergar tudo com os nossos olhos carnais, com aquilo que a gente vê, de fato, nós nunca iremos confiar no Senhor, porque caminhar com o Senhor é caminhar pela fé. Mesmo sem enxergar, mesmo sem entender, ainda assim nós vamos continuar caminhando com fé, acreditando no Senhor e tendo a certeza que nada pode frustrar os planos de Deus. Eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos remete à soberania de Deus, esse Deus que está sobre todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas, que tudo está sob o controle de suas mãos. Nada pode impedir o agir de Deus. Ah, mas está tudo dando errado na minha vida, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nada pode impedir o agir de Deus. Nada, como o versículo diz.
Nada pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o grande eu sou. Mesmo antes que houvesse luz, o Senhor já estava trabalhando. Ou seja, se isso que você tanto espera no Senhor, essa situação que tanto você coloca diante dele, você ainda não consegue ver as coisas acontecendo, isso não quer dizer que o Senhor não está trabalhando. Lá em Gênesis, quando fala sobre a criação do mundo, diz que a terra era vazia e escura. Então, antes mesmo que houvesse tudo isso na terra que nós vemos hoje, o Senhor já estava trabalhando. Com apenas palavras, o Senhor criou todas as coisas. O Senhor dava ordem, o Senhor haja luz, e teve luz. Então, irmãos, mesmo que hoje, na sua vida, você ainda não vê as coisas acontecendo, ainda aquilo que você tanto coloca diante do Senhor não aconteceu, não quer dizer que Deus não está trabalhando. Quando as coisas se concretizarem na sua vida, você pode ter certeza, só foi concretizado porque Deus estava trabalhando antes mesmo de acontecer. Às vezes, isso que está acontecendo hoje na sua vida, ainda que pareça que tudo está dando errado, às vezes é isso mesmo que é para acontecer. Às vezes quando tudo está dando errado, é aquilo mesmo que precisava acontecer para que nós pudéssemos acessar as bênçãos do Senhor. Deus abre portas, mas também fecha as portas. Então, muitas vezes, a porta fechada é um caminho para que o Senhor derrame as bênçãos dele sobre a sua vida. Nós não temos a mente do Senhor, nossa mente é limitada, nós não conseguimos ver o futuro assim como Deus vê. Nós somos tão limitados, irmãos, tão limitados, o nosso raciocínio é tão limitado. A gente planeja tudo, E quando a gente planeja, parece que aquilo ali é o plano perfeito para que todas as coisas que nós desejamos aconteçam. Mas na verdade não é. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas. Então coloque diante do Senhor, mas creia que também é sobre a vontade dele e não sobre a nossa. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos confiar na vontade dele para a nossa vida, nos planos dele. A palavra de Deus diz que é ele que sabe os planos que tem ao nosso respeito. E não são planos de nos causar mal, mas sim bênçãos para a nossa vida. O Senhor quer o nosso bem. Tudo é possível para aquele que crê. Então, o nosso dever é somente confiar. Nós precisamos largar o controle e colocar tudo nas mãos do Senhor. E eu quero terminar esse vídeo lendo um versículo que está lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 12 e 13, que diz assim: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia! A palavra do Senhor diz que quando nós procurarmos Ele de todo o coração, nós vamos achar. Ele vai nos ouvir. Nós precisamos ir até Ele, nos colocarmos diante dEle, clamar por Ele. Essa passagem aqui é um convite para que nós possamos procurar o Senhor e colocar diante dEle sobre todas as coisas. Mas aí eu te pergunto, você tem buscado o Senhor de todo o coração? Porque muitas vezes nós buscamos o Senhor, mas no fundo a gente não confia no agir dele. A todo tempo a gente quer dar um jeitinho para que as coisas aconteçam da forma que a gente deseja. Confiar no Senhor muitas vezes é sair do controle de todas as coisas, sabe? É entender que, Senhor, toma aqui, eu não tenho controle de nada. Quem sou eu? Você vai fazer aquilo que está ao seu alcance, mas entender que Deus está agindo sobre todas as coisas. O problema é que a todo momento a gente quer dar um jeito para que as coisas aconteçam da nossa forma, porque a gente entrega para o Senhor, mas ainda assim a gente acha que os nossos planos são certos, os nossos planos, a forma que a gente planeja é a melhor. Então nós precisamos confiar no Senhor, buscar Ele de todo o coração e somente Ele. Porque outra coisa que muitas pessoas fazem é entregar para Deus e entregar também para outras coisas, para as outras pessoas. Só existe um Deus, que é o Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus soberano, o grande eu sou. Então nós entregamos para Ele e ao mesmo tempo buscamos em outros lugares o nosso milagre. Irmãos, confie no Senhor, somente no Senhor. Ele que nos deu o sopro da vida, Ele que criou todo esse mundo. Somente Ele tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Ele que é o que pode fazer milagre na sua vida. Confie nele, entregue somente para Ele. Experimente hoje entregar essa situação somente para o Senhor.
A Bíblia fala que nós não podemos adorar a dois senhores. Nós precisamos adorar somente a Deus. Enquanto você não confiar completamente em Deus, você não vai ver as coisas acontecendo. Mas é claro, eu preciso te lembrar que nós também precisamos ter paciência e aguardar no Senhor com paciência. Eu sei que é difícil, porque quando nós estamos passando por algum desafio, é muito difícil. Geralmente a gente é moído, é esmagado. Mas é aí que entra a nossa confiança. Continuar confiando em Deus, continuar andando em obediência, continuar andando em gratidão a Deus, mesmo quando aquilo que nós queremos tanto e entregamos ao Senhor não está acontecendo. Lembre-se, eu sempre falo esse versículo em todos os meus vídeos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus está operando na sua situação. Deus está operando naquilo que você tem colocado diante dele. Acalme o seu coração no Senhor, pois você ainda verá o milagre do Senhor acontecendo sobre a sua vida. Amém? Irmãos, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Todas as terças-feiras e sextas-feiras eu posto vídeos devocionais, para que juntos nós possamos crescer na palavra do Senhor. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo postado. E se essa palavra falou ao seu coração, eu convido você também a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que também esteja precisando ouvir dessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!